Ou seja, nós temos que estar preparados. Pastor, como que se prepara, pastor? Para enfrentar uma situação que não pode sair de casa, que não pode trabalhar, que não tem comida, que tem gente morrendo. Como que se prepara? Só tem um jeito. Só tem um jeito. É se enchendo do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Não adianta a gente montar uma palestra de motivação. Não adianta eu trazer um psicólogo, um psiquiatra. Não adianta eu trazer um economista. Não adianta a gente... Só há um jeito. O único jeito é nós nos fortalecermos, nos enchendo do Espírito Santo, nos despertando para essa busca, nos despertando para uma comunhão. Pastor, mas eu nunca tive uma comunhão tão profunda. Mas você pode ter, é só você querer, é só você buscar. Todos podem ter. A comunhão com o Espírito Santo não é só para o pastor, não é para o bispo, não é para o apóstolo. Todos podem ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Todos. Então, meus queridos, nós não podemos pensar que o mundo vai decretar uma lei. Mais cedo ou mais tarde, a igreja não vai ser essencial mesmo. Eu até achei estranho colocarem, né? Eles tanto brigam, né? Não brigam, os políticos brigam. Eles brigam com o braço, né? Eles brigam com os seus argumentos. A igreja, ela está muito mal acostumada nos nossos dias. Ela está mal acostumada, ela está acostumada a ter o mundo a favor dela. Agora, como será que essa igreja vai se portar a hora que o mundo se voltar realmente contra ela? Aí vai ser realmente o divisor de águas para a igreja. Eu acredito que esse momento está chegando. E é por isso que nós, mais do que nunca, precisamos nos encher do Espírito Santo. Porque só vai suportar aqueles que realmente têm comunhão com o Espírito Santo. Os religiosos não vão suportar. Aquelas pessoas que que não têm uma comunhão com o Espírito Santo. Tem pessoas que têm conhecimento que não vão suportar. Porque têm conhecimento, mas não se enchem, não buscam o enchimento do Espírito Santo. Não buscam a comunhão, a amizade, a intimidade com o Espírito Santo. Também não vão suportar. Então nós vamos ver muitas pessoas que você vai falar assim: poxa, mas fulano de tal, nossa gente, coisa, né? Então não se escandalize com as coisas que vocês vão começar a ver, porque as coisas estão se movendo, as profecias estão se cumprindo, está muito acelerado as coisas, e nós estamos aí em um momento onde a única coisa que nós devemos nos preocupar não é com os decretos, e sim é nos encher do Espírito Santo. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, se eu não me engano, em João 16:33, ele disse, deixa eu ver se é João, acho que é sim. João 16:33. Palavras do nosso Senhor Jesus. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em você. Amém? Amém? Não é amém não, né? Jesus está dizendo, João 16:33, é isso mesmo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Aonde nós temos paz? Senhor Jesus. Como que nós temos paz em Jesus? Estando nele. Não é apenas aprendendo sobre ele. Nós precisamos estar nele. Isso fala de comunhão e de intimidade. Estar nele. Jesus aonde ia, os seus discípulos iam com ele.
Eles comiam junto, bebiam junto, oravam. Eles estavam sempre em comunhão. Por que que isso aconteceu? Jesus, enquanto estava fisicamente no mundo, Ele estava com eles e Ele os protegia, Ele os guardava. Lá em João 17 nós vamos ver Jesus falando para o Pai. Não precisa abrir não, só preste atenção no raciocínio. João 17, o Senhor Jesus vai falar: Pai, enquanto eu estive com Ele, eu os guardei em Teu nome. Mas agora eu vou deixá-los, eu estou indo de volta. Então, Pai, guarda-os através da Tua palavra. Em João 17, versículo 17, Jesus diz assim: Pai, santifica-os na Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Jesus disse em João 17:10: Pai, guarda-os através da Tua palavra. Guarda-os. Então, nós agora estamos em Cristo através da palavra. Nós precisamos guardar a palavra no nosso coração e precisamos buscar uma comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus em nós, conosco. Nós não temos mais Jesus fisicamente. Agora o Espírito Santo foi enviado e veio habitar em nós. Ele veio, a pessoa do Espírito Santo veio, e agora Ele é a pessoa mais importante, Ele é a nossa riqueza. Ele veio para nos fortalecer, Ele veio para nos encher, Ele é o próprio Deus dentro de nós. Muito mais do que antes estava do lado, agora está em nós. Você não precisa ficar triste, porque você não viveu nos dias de Jesus, quando Ele andou aqui no mundo. O Senhor Jesus disse que para que a nossa alegria fosse completa, Ele voltaria para o Pai e enviaria o Espírito dEle. Ele voltaria para nós em Espírito. O Senhor Jesus está em Espírito e em verdade em nós. E agora, nós temos certeza disso porque nós cremos na palavra dEle. E nós cremos através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz ter certeza de que isso é verdade. O Espírito Santo agora nos ajuda nas nossas fraquezas. Jesus agora está em nós. Isso é uma notícia tão maravilhosa. Isso é uma notícia tão poderosa. É uma notícia tão simples ao mesmo tempo, que agora Ele está em nós. Ele não ocupa um espaço agora de 1 metro quadrado. Ele ocupa agora as dimensões do meu espírito. Então isso é uma notícia tão boa. É uma notícia tão simples que muitos preferem não acreditar nisso. Muitos preferem não acreditar nessa graça, de que agora o Espírito Santo, o próprio Jesus em Espírito, Ele veio morar em mim, e Ele veio morar em nós. Nós precisamos entender e receber e acreditar nisso de todo o nosso coração. Por isso que o ministério do Espírito Santo, ele é muito mais poderoso do que o ministério da lei. O apóstolo Paulo entendeu isso, igreja. O apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo que nasceu fora de tempo. Ele não foi chamado lá junto com os primeiros 12 apóstolos. Ele foi chamado por Jesus depois que Jesus já havia ressuscitado e depois que o Senhor Jesus já havia ascendido aos céus. Às vezes eu penso que esse relato bíblico do apóstolo Paulo, da sua conversão, da sua experiência, e lembrando que o apóstolo Paulo foi o maior apóstolo, e é o apóstolo da igreja dos gentios, de qual nós fazemos parte. Às vezes eu chego a pensar que esse relato é para nos encorajar, é para nos motivar e para nos ajudar a crer mais ainda, de que não importa se nós andamos com Jesus fisicamente, o momento que nós vivemos agora é muito mais poderoso do que as coisas que ficaram para trás.
O apóstolo Paulo foi chamado assim como eu e você foi chamado, fora de tempo. Ele fala que foi nascido fora de tempo. O Senhor Jesus apareceu para ele em espírito já, e disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali o apóstolo Paulo, quando teve aquela experiência, ele entendeu que o Senhor Jesus, ele estaria com ele a partir daquele momento, e que ele poderia agora, tudo que ele precisaria agora, era que Jesus fosse com ele, estivesse com ele. E o apóstolo Paulo foi um homem lá chamado Ananias, e pregou para ele. E pregou para ele a respeito do ministério do Espírito. E ali impôs as mãos sobre ele, e o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo. E ali o apóstolo Paulo, ele teve o ministério mais poderoso da Bíblia. Porque o ministério mais poderoso que existe é o ministério do Espírito. É o ministério. Por que você acha que Jesus profetizou isso? Jesus disse: aquele que crê em mim, não só fará as obras que eu faço, mas obras ainda maiores fará, porque eu vou para meu Pai. Eu irei para o Pai. Entende que o fato de Jesus ter ido para o Pai, ele tornou o ministério que nós estamos agora um ministério ainda mais poderoso do que o primeiro. Os dias que nós vivemos não são dias de demérito ou dias de inferioridade em relação àquilo que o Senhor Jesus, quando andou aqui, fez, ou o que aconteceu no Antigo Testamento. O ministério do Espírito é um ministério ainda muito mais poderoso. Por isso que Jesus disse: aquele que crê não só fará as obras que eu faço, mas obras ainda maiores fará. E a explicação é que o ministério do Espírito Santo é muito mais poderoso. É que quando nós falamos Espírito Santo, a nossa mente, ela quer separar Espírito Santo de Jesus, de Deus. A nossa alma bagunçada, agitada, a nossa alma incrédula, a nossa carne incrédula, a nossa mente limitada, ela quer separar um do outro, ela quer fazer três. Tem gente que faz até mais deuses, faz 4, 5, 10, 12, mil, milhões. Deus é um só. O Senhor Jesus, o Deus Pai e o Espírito Santo são um só. E esse um só Deus foi derramado em nossos corações, através da fé, através do ministério do Espírito, através do ministério da fé. E esse ministério é um ministério que não passa, é um ministério que é poderosíssimo, é um ministério que é uma glória muito maior do que aquela glória que estava no rosto de Moisés quando ele desceu do monte com as tábuas da lei. E ele tinha que cobrir o rosto, porque o rosto dele estava com uma luz, e ele tinha que cobrir o rosto dele, porque aquela glória dele era passageira. Então Moisés cobria para que os filhos de Israel não soubessem se ele estava cheio da glória ou não. Mas a glória do Espírito Santo, ela veio, e é uma glória permanente, é uma glória muito maior do que a glória da lei. Este ministério precisa ser melhor entendido. Nós precisamos entender a importância que nós temos em entender a respeito da pessoa do Espírito Santo, porque somente aqueles que são cheios do Espírito Santo é que irão suportar todas as coisas. O Senhor Jesus disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O mundo nos trará aflições, o sistema do mundo nos trará aflição também. Então não tenha uma falsa ideia de que o mundo vai entender que a igreja é algo essencial.
Porque se o mundo entendesse e tivesse entendido isso, não tinha nem lugar aqui para ninguém, porque não ia caber. Não ia caber. A gente ia ter que pegar o maior estádio aqui da cidade para a gente poder fazer esse culto de manhã. Provavelmente teria que fazer outro 10 horas, outro 3 da tarde, outro 6, outro 8 horas da noite e outro 10 da noite, e talvez a gente teria que continuar fazendo. Se a igreja realmente, o mundo entendesse, o mundo nunca vai entender. O sistema do mundo é corrompido. O sistema do mundo, Jesus chamou do mundo, o mundo de mundo perverso. O Espírito Santo, o apóstolo Paulo chamou o mundo de mundo perverso, de mundo tenebroso. Quem governa esse mundo é o diabo, e quem governa a igreja é o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo, ele não tem sido valorizado na igreja, e ele precisa ser valorizado por cada cristão. Aí é onde a igreja realmente, ela fará toda a diferença. Romanos, eu quero ler João 17 e 10 para fazer a referência. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, versículo 11, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O Senhor Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um. Para você ver que o Espírito da Escritura está dizendo isso. E nós precisamos entender que quando nós adoramos o Espírito Santo, nós estamos adorando quem? Jesus. Quando nós adoramos o Senhor Jesus Cristo, nós estamos adorando quem? O Espírito Santo também. Quando nós adoramos o Pai, no nome de Jesus, nós estamos adorando a quem? O Senhor Jesus e o Espírito Santo também. Porém, a nossa mente, ela vai ter uma certa dificuldade. É por isso que é importante que nós tenhamos uma comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus Cristo, ele vai nos fazer entender essas coisas, ele vai nos revelar a respeito dessas coisas, e ele vai nos ajudar exatamente nessa fraqueza que nós temos de não conseguir entender a respeito dessa comunhão. Essa comunhão, ela é uma intimidade, é uma amizade, é algo realmente profundo, assim como o nosso espírito está dentro de nós, e é algo nosso, íntimo nosso, assim também o Espírito Santo está dentro de nós, e é algo nosso, é algo íntimo, e realmente nós precisamos nós precisamos entendê-lo, nós precisamos falar com ele, nós precisamos chorar por ele, nós precisamos orar junto com ele, nós precisamos falar com ele, nós precisamos nos entrosar, nos interagir, é isso que nós devemos fazer. E é isso que a igreja mais tem dificuldade de fazer, é de ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo, ele saudava a igreja, ele dizia que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com... O que ele estava querendo dizer com a comunhão do Espírito Santo? A intimidade, o convívio, a conversa, a amizade, a parceria seja com vocês. E às vezes a gente fica só, o amor do Pai e a graça, e a comunhão. Vocês estão entendendo? A comunhão do Espírito Santo é tudo que nós precisamos. O Senhor Jesus, o segredo dele, o segredo da vida que ele teve na terra, é porque ele tinha essa comunhão com o Espírito Santo e com o Pai. O Pai estava nele, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito do Pai. O Espírito Santo também é o Espírito de Jesus Cristo.
Então eles são um. Então eu estou falando isso, dei uma volta e voltei, por quê? Porque a nossa mente, ela vai tentar dividir, ela vai tentar, mas não deixe a sua mente dividir, porque o Senhor, Ele é um só, porém, Ele é um Deus de comunhão. O Espírito Santo, Ele quer se relacionar conosco, Ele está dentro de nós, diga amém. Abre em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, para que vós experimenteis. Nós estamos num processo onde nós devemos buscar isso através da palavra. Como que isso vai acontecer? Quando nós não nos conformamos. Essa palavra se conformeis, ou se conformar aqui, é amoldar, é se unir, é se fundir. Nós não podemos nos fundir ao sistema desse mundo. Nós temos que nos unir e nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Nós não podemos deixar a mentalidade do mundo entrar na nossa mente. Nós temos que renovar a nossa mente como? Através da palavra. Através da palavra. Não transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É através da palavra que nós renovamos a nossa mente. Por que nós temos que meditar na palavra? Porque a Bíblia diz que a carne, ela milita contra o espírito. Então toda vez que você pega uma informação que vem do alto, a carne, ela vai tentar rejeitar aquilo da sua vida. O homem natural, ele vai tentar rejeitar aquilo que veio de Deus. Ele vai tentar excluir da sua vida. Então nós temos que renovar. Nós temos que passar de novo a palavra, nós temos que voltar à palavra, ir à palavra de novo, renovar a nossa mente, para que a gente experimente a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, aqueles que ainda não experimentaram essa boa, agradável e perfeita, tem que continuar fazendo esse exercício de renovação, ou seja, se eu ainda não entendi a respeito do Espírito Santo, então eu tenho que entender, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Eu não vou aceitar que o sistema desse mundo, que a voz desse mundo, ela fique no lugar que deve ser da palavra. Realmente eu devo crer com todo o meu coração. Eu devo crer que Deus, Ele quer fazer obras maiores. Eu devo crer. Jesus disse: ficar em Jerusalém, porque do alto eu derramarei o meu espírito, até que do alto sejais revestidos. Isso é para nós, eu tenho que crer nisso, isso é para mim, é para nós. Joel 2:28 está escrito: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa palavra é para nós. Então essa palavra, nós temos que crer nisso. É somente aqueles que creem, somente aqueles que acreditarem nessa palavra e guardarem essa palavra e se apropriarem disso é que terão isso, é que vão experimentar. Olha só, vão experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios 3 e o versículo 7 diz assim: 2 Coríntios 3 e 7: se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, se revestiu de glória,
a ponto de os filhos de Israel não poderem ficar face a face a Moisés. A glória que estava no rosto de Moisés era tão grande, que os filhos de Israel nem podiam olhar para o rosto dele, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Aquela glória ali que estava no rosto de Moisés, por que ela desaparecia? Era uma luz que brilhava e depois ela desaparecia, porque a lei, ela um dia, ela iria passar. A lei, ela não veio para salvar, a lei, ela só veio para nos conduzir a Cristo. Então, por isso, como ela iria passar, por isso aquela glória do rosto de Moisés, ela também não podia ter uma glória permanente, porque é exatamente isso que a Bíblia está querendo nos ensinar, que aquela glória, ela sumia, ela desaparecia do rosto dele, porque a lei também, ela teria o seu propósito, ela chegaria a um ponto aonde ela não poderia fazer mais nada por nós, e ela nos deixaria aos pés da cruz de Cristo, aos pés da graça. Versículo 8: como não será de maior glória o ministério O apóstolo Paulo entendeu isso. Irmãos, repita assim: ministério do Espírito. Ele é muito mais poderoso do que qualquer outro ministério. O ministério do Espírito Santo, ele começa quando o Senhor Jesus, ele derrama, quando ele cumpre a promessa de que voltaria para o Pai e enviaria o Espírito Santo com poder sobre os apóstolos. A comunhão do Espírito Santo, ela se dá através da presença. Mas o ministério do Espírito Santo, ele inclui presença e poder do Espírito. O ministério do Espírito Santo não é só presença e nem só poder. O ministério do Espírito Santo é presença e poder. O apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo que mais entendeu a respeito desse ministério. Por isso que ele escreve, é um pouco complexo ler as cartas do apóstolo Paulo, mas o Espírito Santo nos ajuda a entender. Versículo 9: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério Então o ministério do Espírito Santo também é um ministério da justiça. Ele também é chamado de ministério da vida. Ele também é chamado de ministério da fé. Por que que tudo isso é o ministério do Espírito Santo? Por que que também é o ministério da intimidade? Por que que também é o ministério da presença e da comunhão? Por que que também é o ministério do poder? Porque esse ministério, ele continua sendo o ministério de Jesus Cristo. Ele continua sendo a obra de Jesus Cristo. Ele continua sendo a obra da cruz. Amém? Isso não muda, isso não pode ser separado. Porquanto, versículo 10, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. A glória do Espírito Santo, ela é uma glória sobreexcelente, é muito mais excelente do que aquela glória que Moisés conheceu. É por isso que é errado fazer campanha do Monte Sinai. Sabia disso? Quando eu entendo que o ministério do Espírito Santo é muito maior do que o ministério da lei, do que o ministério da experiência que Moisés teve, eu entendo que uma campanha, por exemplo, com esse título aí, a campanha do Monte Sinai, isso é uma campanha fraca diante da sobreexcelente glória do ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo, ele é o ministério do relacionamento também. O ministério do Espírito Santo é o ministério da intimidade.
O ministério do Espírito Santo é o ministério da comunhão. É o ministério de realmente estar com Jesus 24 horas. O ministério do Espírito Santo, Jesus já não vai mais para a polpa do barco dormir, para o sótão do barco dormir. No ministério do Espírito Santo, Jesus já não dorme mais, porque ele já não está mais fisicamente, ele já não está mais limitado, ele já está glorificado. É uma sobreexcelente glória. No ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo está vivo em nós 24 horas. É um poder 24 horas. Ele quer se relacionar 24 horas. É por isso que uns vão ter mais poder do que outros, porque o poder e a intimidade do Espírito Santo também, e a intimidade também, o que vai determinar isso é o quanto nós temos de intimidade com Ele, é o quanto nós buscamos, é o quanto nós o valorizamos. É por isso que umas igrejas, elas vão ter mais manifestações do Espírito Santo, porque Ele está mais presente, Ele tem mais liberdade, eles têm mais comunhão, eles entenderam melhor a respeito do Espírito Santo. Então a igreja que será poderosa nesses dias é a igreja que entendeu a importância da comunhão e da intimidade com o Espírito Santo, e que entendeu que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. É a glória, é uma sobreexcelente glória. Versículo 11: porque se o que desvanecia passava, teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O ministério do Espírito Santo é permanente. Versículo 12: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Então, ao passo que eu vou falando, você percebe que isso vai nos agitando, isso vai gerando fé no nosso coração, vai nos trazendo esperança, porque essa é a realidade. O diabo não quer que você saiba que o ministério do Espírito Santo que nós vivemos hoje, nos nossos dias, é muito maior do que o ministério do Antigo Testamento, do que o ministério da lei, e é até mesmo maior do que o ministério do que quando Jesus andou fisicamente. O ministério dos nossos dias é muito maior, porque é o ministério do Espírito Santo, é o ministério permanente. Nos tempos de Jesus, Jesus se retirava e ia orar. Às vezes ele se retirava da cidade, é lógico que ele fez isso, mais por exemplo para nós. Mas Jesus, como ele era homem, e ele tinha que dar exemplo, ele saía, ele levantava de madrugada e chegava no final do dia, ele subia para o monte. Ele tinha fome. Jesus, ele dormia, ele tinha sono. O ministério do Espírito Santo é um ministério onde o Senhor Jesus já não faz mais nada disso. É um ministério onde Ele está 100% voltado agora. Ele está no seu ápice agora, nos nossos dias, nos dias em que nós vivemos. Essa palavra, o que ela está dizendo para nós, o que a Bíblia está dizendo para nós, é que Deus Ele quer derramar agora aquilo que Ele nunca derramou até hoje nos nossos dias, através do ministério do Espírito Santo. A potência que Ele quer colocar agora, o poder que Ele quer derramar agora, os milagres que Ele quer fazer, a intimidade que Ele quer ter agora é muito maior. A disponibilidade agora é muito maior. A disponibilidade do Senhor agora é muito maior. As pessoas tinham que mandar chamar Jesus a 4 dias de viagem, a 12 dias de viagem. Tinha que ficar esperando Jesus vir. E Jesus vinha a pé ainda, demorava para chegar. A disponibilidade de Jesus agora é 24 horas, a cada segundo agora Ele está mais disponível. Só que o problema hoje é que nós, por não saber disso,
Um dos problemas é que muitos de nós não sabemos. E o segundo problema é que quando nós sabemos, nós é que não estamos disponíveis para Ele. Porque nós estamos ocupados. Nós estamos ocupados, nós estamos em rede social, nós estamos pensando nos problemas, nós estamos nos preocupando com os problemas, quando nós deveríamos estar falando com Ele, estar planejando junto com Ele a nossa trajetória. Nós deveríamos estar unidos com Ele, sendo um com Ele, planejando junto com Ele. Espírito Santo, a semana que vem vai ser uma semana poderosa, não vai ser mais como foi, porque no nome de Jesus, a Tua palavra diz que o ministério do Senhor é muito maior. Então eu quero profetizar aqui que a semana que vem as coisas vão mudar, que a partir de agora as coisas mudam, porque nós já não usamos mais a nossa fé para profetizar aquilo que vai acontecer. Nós só queremos usar a nossa fé mal para reagir quando os problemas acontecem. E a fé não é só para você reagir, a fé é para você dizer também o que vai acontecer. A fé não é só para você ficar reagindo, não é só para você bater na hora que você apanha. A fé é para você profetizar, é para você falar: o meu filho vai ser um músico, o meu filho vai ser cheio, Senhor, a minha filha vai ser cheia do Espírito Santo, Senhor, a minha vida vai prosperar, a minha vida ela vai destrancar, ela não vai continuar mais assim. Você tem que dizer o que vai ser a sua vida, você tem que dizer, porque você pode planejar isso junto com o Espírito Santo, porque o ministério do Espírito Santo é poderoso, é muito maior do que tudo, e Ele está disponível. Agora nós estamos disponíveis? Ou nós estamos ocupados? Às vezes a gente está cansado, mas mesmo assim, nós podemos lá no nosso espírito, estar planejando com Ele. Nós podemos estar trabalhando, mas mesmo assim nós podemos estar planejando com Ele. Nós podemos estar fazendo atividades que não é pecado. Pastor, eu posso ir na academia? Claro que pode, meu querido. Pastor, eu posso me cuidar? Deve. Pode não? Deve. Aliás, deve. É uma obrigação nossa de cuidar. Mas nada que nós fazemos pode ser mais importante do que a nossa comunhão com o Espírito Santo. Porque esse ministério que nós temos é muito maior, mas às vezes parece que é menor. Às vezes a impressão que dá é que o nosso ministério é menor. Aí nós ficamos inventando coisas, aí nós ficamos cogitando, ficamos com pensamentos: mas então eu acho que se eu for lá em Israel, aí sim eu vou. Se eu for lá em Jerusalém, então eu acho que se eu entrar no túmulo que Jesus foi sepultado, na hora que eu entrar lá, aí vai acontecer. Não, então eu acho que se eu... Você precisa aprender a ter relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa aprender a se disponibilizar e valorizar Ele, colocar Ele em primeiro lugar na tua vida. Você precisa entender isso. Se você não entender que você tem e colocar o Espírito Santo em primeiro lugar e colocar outras coisas, ou se esquecer do Espírito Santo, aí realmente o nosso ministério vai ser um ministério muito fraco. Aí a gente vai ter que começar a inventar coisas, ter que começar a inventar sal grosso, rosa ungida, água benta, água consagrada, porque essas coisas elas são colocadas para substituir aquilo que não precisa ser substituído. Se o ministério do Espírito Santo é muito mais poderoso do que qualquer outra coisa, então ele é suficiente. Então o que está faltando? O que está faltando é a nossa disponibilidade. O que está faltando é o nosso relacionamento, é a gente chamar Ele, é a gente convidar Ele, é a gente não se esquecer dEle, não colocar Ele em segundo e em terceiro plano, ou em quarto plano. Quando nós temos o Espírito Santo em primeiro lugar na nossa vida, nós temos o melhor amigo. Nós temos o melhor amigo. Nós temos a voz dele dentro de nós. Nós temos a alegria dele, a paz dele
nós temos a vontade boa, nós temos a vontade perfeita, a vontade agradável. Quando nós temos o conhecimento do Espírito Santo. Mas os sentidos deles embotaram, versículo 14. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Aqueles que não entenderam isso, o máximo que conseguem chegar é diante de um véu que está fechado e que separa da glória de Deus. Os judeus, quando eles leem a Torá, eles só chegam até aí. O véu ainda está posto. As pessoas que não sabem a respeito do Espírito Santo também não conseguem acessar o Santíssimo Lugar. Porque lá no Santíssimo Lugar é o lugar da habitação, é a glória, é onde a glória de Deus está, é o Santíssimo Lugar, é o lugar da adoração, é o lugar da intimidade. O lugar da intimidade é o lugar da intimidade. Somente pelo Espírito é que podemos entrar. Pelo ministério do Espírito. Pelo ministério da lei, no máximo que a pessoa chega é até o véu. Mas nós sabemos que o véu foi rasgado. Então nós temos livre acesso pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, através da intimidade que nós temos com o Espírito Santo. Versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o? Onde há o Espírito do Senhor, aí há? Quando você entende que a comunhão com o Espírito Santo é tudo que nós temos que ter, nós entendemos que não é só durante aqui o culto que nós temos uma intimidade. Nós vamos ter intimidade com Ele aonde nós estivermos, no banho, no trabalho, no jogo de futebol, na mesa de ping-pong, assistindo um filme com a família, fazendo um almoço com a família, ou num bate-papo que seja, aonde nós estivermos, nós teremos intimidade e comunhão com o Espírito Santo e temor. A religiosidade vai ficando de lado, o temor vai aumentando, a intimidade vai aumentando. Chega uma hora que você está lá no parque, lá andando com a sua esposa, você vai ver uma pessoa doente, você vai chegar para ela e vai falar assim, você vai estar tão cheio do Espírito, você vai falar assim, posso orar por você? Vai estar tão cheio, mas tão cheio, vai falar, posso orar por você? A pessoa vai falar, por quê? Eu gostaria de orar, para que a senhora conheça, para que a senhora seja curada primeiro no nome de Jesus. Você vai orar, aquela pessoa vai ser curada. Você vai entender, você vai começar a entender que o agir de Deus é muito mais além do que nós podemos imaginar. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, na porta do templo, eles encontraram aquele paralítico. Não foi dentro do templo, foi na porta, pedindo esmola. Olhou para eles assim, ó, e a Bíblia relata isso e é muito claro. A Bíblia diz que eles, cheios do Espírito Santo, disseram para ele, para o paralítico, olha para nós, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. O que significa isso? Eles estavam indo para o culto, eles estavam indo para o templo, eles ainda não, talvez se eles estivessem saindo do templo, daria uma conotação de que eles entraram, se encheram, e saíram e o milagre aconteceu. Agora, não foi assim, eles estavam chegando. Como que eles já estavam chegando? Como? E como que eles saíram? Mais cheios. Como que a gente deve viver? E como que a gente sai do culto? Mais cheio.
Vamos falar essa frase. É uma revelação do Espírito Santo. Como que a gente vive? Como que a gente sai do lugar da intimidade, da busca? Mais cheios. Como que deve ser a nossa vida? No trabalho, no churrasco, aonde eu fui, aonde no mercado, no extra, no sacolão, como que é? Cheio. Como que eu saio desse culto hoje? Mais cheio. De quem? Do Espírito Santo. Como que eu vou estar amanhã? Mais cheio. Como que eu vou estar depois de amanhã? Mais cheio. Versículo 16, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E você vê, liberdade, nós não estamos presos a um ritual. Não existe nós não estamos engessados. Nós estamos livres. Porém, a Bíblia diz que a liberdade que o Espírito Santo nos dá é diferente do que? De libertinagem. Tem aquela pessoa que não entendeu, vai achar que a liberdade é poder pecar. Gente, pecado ficou para trás. Nós estamos falando aqui de intimidade com o Espírito Santo. Nós estamos falando aqui de comunhão. Gente, pecado é coisa do passado da nossa vida. Pecado não se cogita mais na nossa mente. Pecado agora se expulsa, se repreende, se repele. Essas coisas agora não é mais para nós. Nós temos que avançar. Quem ainda está preso no pecado ainda está está lá na lei ainda. Nem na lei, está condenado ainda, gente. Então vem comigo aqui. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. E aqui eu concluo. Somos transformados de glória na sua própria imagem, como pelo Senhor nós andamos como cheios e continuamos depois de haver buscado mais cheios. A obra do Espírito Santo é nos transformar de glória cada vez mais cheios. Então, a velha unção você tem que preservar, e você deve já buscar o que? A nova. É preservando a velha unção e buscando uma nova unção. Eu quero só contar uma